Quantas pessoas você já conheceu que viveram a vida inteira tentando agradar o mundo, correndo atrás de status, aprovação, dinheiro fácil? E no final, acabaram sozinhas, frustradas e destruídas por dentro. A história está cheia de exemplos assim. Pessoas que poderiam ter sido lembradas como grandes vencedores, mas que foram consumidas pela necessidade de mostrar algo para os outros. Esse é o fim trágico de quem vive para fora, esquecendo de si mesmo. Mas existe um caminho diferente. Quando você escolhe se concentrar em você, quando decide olhar para dentro e não para o barulho do mundo, a sua vida muda completamente. E neste vídeo eu vou te mostrar como fazer isso de forma prática, para que você não repita os mesmos erros que tantas pessoas cometeram. E antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriano, sou apaixonado pela filosofia estoica há mais de 10 anos, e foi justamente essa filosofia que me deu forças nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu quero compartilhar com você que está assistindo agora os mesmos princípios que me transformaram e que podem transformar a sua história também. Você já reparou como o mundo moderno vive preso em um ciclo de estímulos intermináveis? O barulho externo nunca para. São notificações no celular, cobranças no trabalho, cobranças da família, notícias negativas que parecem invadir a mente a cada segundo. E a grande maioria das pessoas começa e termina o dia mergulhada nesse turbilhão, como se não tivesse escolha. O problema é que esse excesso de estímulos rouba exatamente aquilo que mais precisamos: clareza interior. É por isso que tantos se sentem cansados sem motivo, irritados sem explicação, vazios mesmo quando têm tudo. O silêncio interior não é um luxo, é uma necessidade vital. Os antigos estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio dizia em suas meditações: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Ele não falava isso em um momento de paz, mas no meio da vida caótica de um imperador romano, comandando guerras, lidando com traições e governando um império enorme. Mesmo assim, ele entendia que o verdadeiro refúgio não estava fora, mas dentro. É curioso como a maioria das pessoas hoje acredita que só terá paz quando mudar de cidade, quando trocar de emprego, quando se afastar das pessoas que incomodam. Mas não percebem que o barulho do mundo vai sempre encontrar uma forma de alcançá-las, se dentro delas não existir silêncio. Quando você se concentra em si mesmo, começa a perceber que não precisa reagir a cada provocação externa. Quantas vezes você já se pegou discutindo por algo que nem fazia sentido, apenas porque não conseguia ignorar? Isso acontece porque a mente está tão acostumada a responder imediatamente que esqueceu como é simplesmente observar. O estoicismo nos ensina a prática do distanciamento, que hoje chamamos de autocontrole emocional. Não é sobre reprimir sentimentos, mas sobre não deixar que eles controlem você. Na vida prática, isso pode começar de forma simples. Imagine que você acorda e, em vez de abrir as redes sociais, reserva 10 minutos para escrever no papel 3 coisas: o que você realmente precisa fazer hoje, o que não depende de você e quais atitudes você quer manter apesar do que acontecer lá fora. Esse exercício parece pequeno, mas é uma forma de treinar a mente a focar no que é essencial e não no que é ruído. Pesquisas modernas mostram que pessoas que praticam esse tipo de autorreflexão diária reduzem em até 30% os níveis de estresse percebido ao longo do dia. Ou seja, aquilo que Marco Aurélio já praticava há quase 2000 anos, hoje é comprovado pela ciência. E aqui é importante lembrar também dos exemplos que a vida nos dá de quem ignorou esse princípio. Amy Winehouse tinha uma voz única, um talento inquestionável, mas mergulhou completamente no barulho externo. Críticas, pressões, fama, vícios. Ela nunca construiu esse silêncio interior, e o resultado foi trágico. Agora compare isso com alguém como Bill Gates, que apesar de comandar uma das maiores empresas do mundo, reserva dias inteiros apenas para se retirar em silêncio, refletir, ler e pensar em soluções criativas. A diferença está no foco. Um se perdeu no barulho, o outro encontrou clareza no silêncio. Você pode até achar que não tem tempo para isso, mas reflita comigo. Quantas horas do seu dia são gastas rolando a tela do celular, respondendo mensagens que nem eram importantes, consumindo notícias que só geram preocupação?
E se uma parte desse tempo fosse investida em você, na construção desse espaço interno? Talvez hoje você não perceba, mas daqui a 10 anos, essa simples mudança pode ser a linha que separa uma vida dominada pela ansiedade de uma vida guiada por propósito. Então, se existe algo que você pode começar agora, é a prática do silêncio interior. Um desafio simples. Por 7 dias, antes de olhar qualquer tela, sente-se por 5 minutos em silêncio absoluto. Apenas respire e observe seus próprios pensamentos. Não lute contra eles, apenas deixe que passem. Ao final de uma semana, você vai perceber que já não é tão escravo do barulho do mundo. É um passo pequeno, mas é o primeiro tijolo na construção de uma mente verdadeiramente estoica. Você já percebeu como, no calor de um comentário ácido, de um e-mail mal educado do chefe ou de uma crítica em família, você entra numa batalha que não tem fim. A mente dispara justificativas, o coração acelera, a sua energia vai embora, e no final, nada muda de verdade. Esse é o custo invisível de lutar guerras que não são suas. Os estoicos chamaram isso de focar no que está sob seu controle. Epicteto sintetizou de forma simples: algumas coisas dependem de nós, outras não. Quando essa frase deixa de ser um conceito e vira critério de decisão, a sua vida fica mais leve e os resultados aparecem sem ruído. Vamos à prática, porque é no dia a dia que a filosofia se prova. Imagine uma manhã comum. Você abre o WhatsApp e encontra uma sequência de mensagens no grupo da família sobre política, religião ou educação dos filhos. A discussão já virou confronto de egos. O impulso automático é entrar para corrigir alguém. Mas o que exatamente está sob seu controle ali? Não é a opinião do seu tio, nem a necessidade de alguém vencer o debate. Está sob seu controle a forma como você escolhe investir sua atenção. Ao não entrar no ringue, você não está perdendo a discussão. Você está decidindo onde coloca sua vida, porque atenção é vida. Marco Aurélio lembrava: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. O gesto concreto é arquivar a conversa, silenciar por 8 horas e seguir com o que importa hoje. Essa é a vitória silenciosa que ninguém aplaude, mas que muda destinos. No trabalho, outro cenário estatisticamente comum: prazos apertados e um colega que, por insegurança, tenta transferir a culpa para você. O primeiro reflexo é contra-atacar, elaborar um e-mail longo e provar ponto por ponto quem errou. Só que isso consome horas e desgasta relações. O que está sob seu controle? Entregar o que depende de você, registrar fatos de forma objetiva e oferecer solução clara. Uma resposta curta, educada e resolutiva evita a espiral da culpa. Já replanejei as tarefas A e B para garantir a entrega até o fim do dia. Seguem os passos irresponsáveis. Se precisar, às 15 horas, alinho ao vivo. Você protege sua energia, mantém reputação de confiável e avança. Pesquisas em psicologia mostram que responder com reavaliação, olhar o evento por outro ângulo antes de reagir, reduz a carga emocional e melhora a tomada de decisão. Em outras palavras, você para de jogar querosene no fogo. No trânsito, alguém te fecha, buzina, xinga. Você não controla a direção do outro, mas controla a sua respiração e o que faz nos 10 segundos seguintes. Inspirar profundamente, soltar o ar mais devagar e manter os olhos no caminho não é passividade. É estratégia. O que você ganha ao ensinar uma lição naquele momento? Nada. O que você perde se colide ou se leva essa irritação para o restante do dia? Muito. Escolher suas batalhas é fazer contas de custo e benefício em tempo real. Os estoicos chamariam isso de sabedoria prática. É aqui que exemplos públicos iluminam o caminho. Michael Jordan foi criticado por seu perfeccionismo e cobrado incessantemente para responder provocadores. Sua resposta foi treinar mais do que todos, transformar pressão em foco e concentrar a energia onde ele realmente tinha alavancas. Preparo, execução, consistência. Esse foco deliberado construiu uma lenda. Do outro lado, Mike Tyson, no auge, desperdiçou energia em conflitos paralelos, brigas e impulsos que nada tinham a ver com o ringue. O talento era extraordinário,
Mas a guerra escolhida muitas vezes não era a que importava. Não é julgamento moral, é uma observação prática. Quando você investe energia no que controla, você cresce. Quando gasta no que não controla, você murcha. Para transformar essa ideia em hábito, use uma ferramenta simples que ensino para quem me acompanha, a matriz de 3 círculos. Em um papel, desenhe 3 colunas. Na primeira, controlo. Ações diretas que dependem de você. Dormir bem hoje, preparar a reunião, desligar notificações por 50 minutos, dizer não a um convite que atrapalha. Na segunda, influencio. O que não depende só de você, mas pode ser movido por comunicação clara, relacionamento e exemplo. Pedir prazo, negociar escopo, dar feedback específico. Na terceira, não controlo. Clima, humor do chefe, algoritmo da rede social, preço do combustível. A regra é simples. 80% da sua energia na coluna 1, 20% na coluna 2, 0 na coluna 3. 0 significa literalmente não ruminar, não fantasiar conversas, não alimentar discussões inúteis. Epicteto diria: se algo não está em teu poder, não o consideres nem bom nem mal. Na prática, é neutralidade ativa. Você não desperdiça vida em fantasmas. Outra técnica que preserva a mente é o protocolo dos 2 minutos. Diante de uma provocação, mensagem agressiva ou notícia que causa indignação, imponha um intervalo de 2 minutos antes de qualquer resposta. Levante, beba água, olhe pela janela, respire. O corpo precisa de segundos para baixar a adrenalina e permitir que o córtex pré-frontal, a parte racional, volte ao volante. Depois desse micro-intervalo, aplique 3 perguntas. Isso exige resposta? Precisa ser agora? Precisa ser por escrito? Em 8 de cada 10 casos, a resposta honesta reduz ou elimina a necessidade de reagir. Não é fuga, é maestria emocional. Marco Aurélio anotou: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Às vezes, a ausência de resposta é a forma mais poderosa de liderança. Em casa, o princípio é o mesmo. Um parceiro chega irritado, um adolescente responde de modo atravessado, um familiar te cutuca com ironia. Você não controla as emoções alheias, mas controla o ambiente que constrói. Em vez de tentar vencer a pessoa, vença a situação. Frases-chave resolutivas funcionam como chaves de fenda que soltam parafusos emperrados. Eu quero te ouvir, mas agora estou tenso. Podemos falar às 8? Ou, entendi o que te incomodou. Posso propor 3 caminhos e você escolhe um. Isso move o problema da arena emocional para a mesa de trabalho. Pesquisas sobre regulação emocional e comunicação não violenta mostram que rotular o que se sente e propor ações concretas diminui o conflito e aumenta a cooperação. É o estoicismo operando em linguagem contemporânea. Redes sociais merecem um parágrafo à parte. Debates intermináveis raramente mudam opiniões, mas frequentemente mudam o seu humor para pior. A sensação de preciso responder é uma armadilha de ego. Adote uma política pública pessoal. Não discuto em comentários. Se algo realmente importa, levo para uma conversa direta, com contexto e respeito. Ao tornar essa regra explícita para você mesmo, você libera horas por semana e protege a sua sanidade. O mundo não precisa da sua opinião sobre tudo. A sua vida, sim, precisa da sua presença inteira nas poucas coisas que valem. Para consolidar, proponho um exercício de 7 dias que transforma clareza em tração. Todo fim de tarde, faça uma revisão de batalhas. Em 3 linhas, registre: uma batalha que escolhi não entrar e por quê. Uma batalha que entrei e me arrependi. Uma batalha certa que venci porque foquei no que controlo. Ao final de 7 dias, conte quantas horas você economizou, quanta paz preservou e que resultados concretos apareceram. Você vai notar algo surpreendente. Problemas que pareciam enormes se dissolvem quando não recebem combustível da sua atenção, enquanto objetivos importantes prosperam quando recebem sua energia inteira. Escolher suas batalhas não é se omitir, é priorizar o que constrói. É viver de acordo com um critério que protege o que é essencial: o seu tempo, a sua saúde mental, os seus projetos e as pessoas que você ama. Quando você entende isso com o corpo, não só com a cabeça, o mundo pode gritar à vontade. Por dentro, há alguém que sabe exatamente onde colocar força e onde recolher as velas.
E é nesse ponto que a filosofia deixa de ser teoria e vira direção de vida. Você já percebeu como uma parte enorme das suas decisões é guiada por perguntas silenciosas como: o que vão pensar? Ou será que vão aprovar? É quase automático. Você tem uma ideia boa, sente empolgação por alguns segundos, e logo surge o fantasma da opinião alheia. É assim com a roupa que você quer usar, o curso que deseja começar, o relacionamento que pretende encerrar, a mensagem que pensa em publicar. E quando a aprovação externa vira bússola, sua vida passa a seguir uma rota torta. Marco Aurélio anotou: é espantoso. Amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Essa frase, escrita há séculos, descreve o hoje com precisão desconfortável. Libertar-se dessa necessidade não é virar uma ilha indiferente. É recuperar a capacidade de decidir com base em valores e não em aplausos. Epicteto foi direto: se queres progredir, aceita ser visto como tolo e ignorante. Em termos práticos, isso significa aceitar que, ao fazer o que é certo para você, alguns dirão que é errado. Significa assumir transições que parecem estranhas para quem está de fora. Estudar de madrugada quando todos dormem. Trocar de carreira quando parece tarde. Dizer não a convites que só alimentam o ego e drenam energia. A pergunta que guia essa virada é simples: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que desejo me tornar? No cotidiano, existem pontos de atrito em que a aprovação costuma aprisionar. No trabalho, você tem receio de propor uma solução porque teme parecer pretensioso. O resultado é que ideias medianas avançam e as boas ficam presas no rascunho. Em casa, você evita conversas necessárias para manter a paz e acumula ressentimentos. Nas redes, apaga um post autêntico quando percebe que não rendeu curtidas suficientes nos primeiros minutos. A mente confunde sinais de popularidade com sinais de verdade. A saída estoica é construir critérios internos. Antes de publicar, pergunte: o que eu quero comunicar? Por quê? Está alinhado aos meus valores? Se a resposta for sim, publique e siga. Se vierem críticas, use-as como insumo específico para melhorar, não como veredicto sobre quem você é. Há um custo fisiológico em viver sob julgamento constante. Pesquisas sobre estresse social mostram que situações de avaliação pública ativam respostas de ameaça no corpo, elevando o cortisol e estreitando a atenção. Viver pedindo aprovação equivale a carregar um alarme disparado no bolso o dia inteiro. Esse estado reduz criatividade, aumenta a impulsividade e torna a mente reativa. A boa notícia é que práticas de autorregulação, como rotular a emoção em voz baixa, estou ansioso porque posso ser julgado, respirar mais devagar por 1 minuto e relembrar seu propósito, ajudam a desligar o alarme e devolver clareza. Sêneca lembrava: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Grande parte se perde tentando controlar o que os outros pensam. Exemplos públicos ajudam a enxergar o mapa. Lady Diana viveu sob uma pressão de imagem quase impossível, com expectativas impostas pela monarquia e pela mídia. Mesmo amada por milhões, enfrentou dores profundas enquanto a aprovação pública oscilava como maré. É a parábola de como a validação coletiva pode ser instável e cruel. No outro extremo, Keanu Reeves adotou escolhas independentes de aplausos, vida simples, foco no trabalho, generosidade discreta. Ele mostra que reputação sólida pode ser efeito colateral de coerência, não de campanha por aceitação. Não se trata de comparar histórias de vida, mas de observar o princípio. Quando a aprovação guia, você se perde. Quando os valores guiam, a aprovação, se vier, é consequência. Transformar isso em hábito exige processos claros. Primeiro, desative gatilhos de comparação. Desligue notificações de curtidas e visualizações por 2 semanas. Acesse as plataformas em horários fixos e curtos, como se fossem reuniões com hora para acabar. Segundo, crie um diário de decisões sem plateia. Uma vez por dia, registre uma escolha tomada sem pedir opinião para ninguém. Explique em 3 linhas por que ela está alinhada aos seus valores e anote como você se sentiu ao executá-la. Em poucos dias, você começa a construir evidência de autoconfiança real, não de coragem performática. Terceiro,
mude o modo como pede conselhos. Em vez de pedir validação aberta, o que você acha de eu largar tudo? Peça dados específicos. Quais 3 habilidades você vê em mim que combinam com essa transição? Assim, você colhe informação útil sem terceirizar o comando da sua vida. Use também a regra das 3 vozes antes de decisões relevantes. A primeira é a voz do propósito. Essa ação conversa com o meu porquê, com a história que desejo escrever. A segunda é a voz da competência. Tenho ou posso desenvolver as habilidades necessárias. A terceira é a voz da saúde. Isso preserva minhas relações, meu corpo, meu sono. Se 2 das 3 vozes disserem sim, avance. Se apenas a voz da aprovação externa estiver gritando, recue e repense. Esse filtro desloca a decisão do palco para o bastidor, onde o que importa é o que sustenta, não o que brilha. Existe um detalhe psicológico que derruba muita gente. A mente superestima o impacto de uma crítica e subestima a força de uma convicção bem escolhida. Quando você lê um comentário negativo, tende a esquecer todo o restante que deu certo. Por isso, implemente um arquivo simples chamado Provas de Autonomia. Guarde ali e-mails de agradecimento, mensagens de pessoas que se beneficiaram de uma atitude sua, resultados concretos após escolhas impopulares. Em momentos de dúvida, revisite. Não para inflar ego, mas para lembrar que coragem gera frutos quando repete o passo certo por tempo suficiente. Para treinar músculo ante aplausos, proponho um desafio de 10 dias. Nos primeiros 3, execute microações sem pedir opinião. Vestir a roupa que você realmente quer, almoçar sozinho para ler algo importante, dizer não a um convite que não soma. Nos dias 4 a 6, publique uma peça de conteúdo que traduza um valor seu, sem olhar métricas por 24 horas. Nos dias 7 a 9, tenha uma conversa difícil que você vinha evitando, começando por reconhecer seu medo e explicando seu porquê com respeito. No dia 10, escreva um compromisso de uma página com a sua vida nos próximos 6 meses. Assine e guarde na carteira. Epicteto pareceria ao seu lado dizendo: a liberdade é o único bem digno de um homem verdadeiramente feliz. A liberdade aqui é interna, decidir por propósito, não por plateia. Quando a aprovação externa perde o comando, algo silencioso e poderoso acontece. Você começa a reconhecer a própria voz. Começa a dormir melhor porque as decisões cabem na sua consciência. Começa a trabalhar com mais profundidade porque trocou exibição por entrega. A ansiedade de parecer algo se transforma em paz de ser alguém. E, curiosamente, é nesse ponto que muitos passam a admirar você. Não porque você pediu, mas porque coerência é rara e tem um brilho que não depende de holofotes. Marco Aurélio nos dá a linha de chegada. Seja simplesmente bom, simples, modesto, amigo da justiça, piedoso, afetuoso, forte na realização de seus deveres. É nessa direção que caminhar sem pedir licença deixa de ser rebeldia e se torna maturidade. Viver sem um propósito é como navegar sem bússola em um mar revolto. A maioria das pessoas não percebe que está vivendo assim, porque o mundo moderno oferece distrações constantes que dão a ilusão de movimento, mas não oferecem direção. Você pode estar ocupado todos os dias, lotado de tarefas, respondendo mensagens, correndo para cumprir compromissos, e mesmo assim ir dormir com a sensação de que nada fez de verdade. É exatamente esse vazio que o estoicismo procura preencher quando nos lembra que o tempo é limitado e que precisamos usá-lo de forma consciente. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Essa é talvez a frase mais dura e mais real quando olhamos para a vida de quem chega ao final, sem nunca ter se conectado a um sentido maior. O estoicismo traz o princípio do memento mori, a lembrança constante de que a vida é breve. Para muitos, pensar na morte é desconfortável, mas para os estoicos era justamente a chave para viver de verdade. Quando você entende que o amanhã não está garantido, que cada dia pode ser o último, você para de gastar energia com coisas que não têm peso real e começa a priorizar o que constrói legado. Quantas vezes você já adiou um projeto que ama porque achou que não era o momento certo?
Quantas vezes você deixou de passar tempo com alguém importante porque acreditou que teria outra oportunidade? E quantas dessas oportunidades nunca mais voltaram? Essa é a armadilha do adiamento, e ela é a maior ladra de sonhos. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que alcançaram fama, riqueza e reconhecimento, mas não encontraram um propósito que desse sentido à sua existência. Robin Williams fez milhões rirem, mas no íntimo carregava uma dor insuportável, resultado de um vazio que o sucesso exterior não conseguiu preencher. É uma lembrança de que sem um propósito profundo, mesmo as maiores conquistas se tornam pó. Por outro lado, Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, encontrou no propósito a sua arma contra o desespero. Ele dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Foi esse porquê que permitiu a ele não apenas sobreviver, mas criar uma abordagem que até hoje ajuda milhões de pessoas a encontrarem sentido em meio ao sofrimento. Ter um propósito não significa ter todas as respostas, mas sim escolher uma direção que alinhe seus valores e suas ações. Para alguns, esse propósito pode estar em construir uma família saudável. Para outros, em criar um trabalho que impacte positivamente o mundo. Para outros ainda, pode ser servir a comunidade, deixar uma marca de generosidade e coragem. O que não pode é ser viver apenas para consumir, acumular e reagir às pressões externas. Quando o propósito é frágil ou inexistente, qualquer obstáculo se transforma em tragédia. Quando o propósito é forte, até a dor vira combustível. Na prática, encontrar esse propósito começa com perguntas simples, mas que exigem coragem para responder. O que eu faria mesmo se ninguém me aplaudisse? Que atividade eu realizaria mesmo se não houvesse recompensa financeira imediata? Que legado eu gostaria de deixar se soubesse que tenho apenas 5 anos de vida? Essas perguntas cortam a ilusão e apontam para o essencial. E aqui é preciso lembrar que propósito não é uma inspiração momentânea, mas um norte que orienta escolhas diárias. É dizer não a uma vida de distrações para dizer sim a uma vida de significado. Os estudos modernos confirmam essa visão antiga. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que vivem com senso de propósito apresentam níveis mais baixos de depressão, maior resiliência em situações de crise e até maior longevidade. O cérebro humano precisa de um porquê para organizar emoções e dar sentido às dificuldades. Sem isso, cada contratempo se torna um peso insuportável. Com isso, cada contratempo se torna apenas mais um degrau na escada. No dia a dia, você pode aplicar essa ideia criando rituais que reforçam seu propósito. Ao acordar, em vez de se perder imediatamente em notificações, dedique alguns minutos para lembrar por que você vai levantar da cama. Ao planejar a semana, pergunte se aquilo que está no calendário reflete seus valores ou apenas compromissos automáticos. Ao terminar o dia, pergunte-se: hoje eu vivi de acordo com o que acredito ou apenas segui o fluxo? Essas pequenas práticas acumuladas formam uma vida de coerência. É importante também observar os resultados invisíveis de viver com propósito. Pessoas focadas em um sentido maior transmitem serenidade e confiança, mesmo em meio a crises. Elas não precisam provar nada a ninguém, porque sua validação vem de dentro. Isso não significa que não sentem dor ou medo, mas que sabem por que estão suportando a dor e para onde estão indo apesar do medo. Essa clareza as torna faróis em meio à escuridão, capazes de inspirar outros sem precisar de discursos grandiosos. Quando você decide se concentrar em si mesmo para descobrir seu propósito, não está se tornando egoísta, mas sim responsável. Porque a vida que não tem direção não é apenas um risco para você, mas também para todos ao seu redor. Uma pessoa sem propósito se torna volúvel, instável, incapaz de sustentar relações e de cumprir promessas. Uma pessoa com propósito é confiável, consistente, capaz de atravessar tempestades sem desmoronar. E essa diferença faz do mundo um lugar melhor, porque quando você se fortalece, fortalece todos que caminham com você. O desafio aqui é claro. Durante os próximos 7 dias, dedique 20 minutos diários para refletir ou escrever sobre o que realmente importa na sua vida. Escreva sem censura. Deixe as palavras fluírem,
E no final da semana, leia tudo e tente identificar padrões. Você vai perceber que existem temas que se repetem, valores que se destacam, sonhos que insistem em aparecer. Esse é o primeiro rastro do seu propósito. Não espere que ele venha como uma revelação repentina, porque propósito não se encontra de fora, se constrói de dentro. Assim, quando você escolhe viver com um propósito, está escolhendo não desperdiçar o tempo que tem. Está escolhendo honrar sua vida e as pessoas que cruzam seu caminho. E ao aplicar isso, você descobre que não precisa de fama, nem de aprovação, nem de aplausos. Precisa apenas de clareza sobre quem você é e para onde está indo. E essa clareza é o que dá força para viver todos os dias, como se fosse o primeiro e ao mesmo tempo o último. É o que transforma uma vida comum em uma vida extraordinária. E lembre-se, cada reflexão que você faz e cada passo que você dá rumo ao autodomínio é uma semente que germina dentro de você. Não se trata de transformar tudo de uma vez, mas de crescer pouco a pouco, subindo degrau por degrau na escada da sabedoria estoica. Agora mesmo, enquanto você me ouve, existe outro vídeo aparecendo na tela que vai te conduzir ainda mais fundo nesse caminho, para que você avance um pouco mais e se torne 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço de coração pela sua presença até aqui e te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos essa jornada de evolução.